Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei Tubarão, professor de Biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu Cardume, tá? E vamos fazer assim, se é a tua primeira vez aqui, vai logo se inscrevendo aí no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque assim, quanto mais gente vocês trazem para o Cardume, mais forte ele fica, e ele ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, e hoje é um dia massa, porque hoje é um dia de revisão seriado 3. Então, você que vai fazer o SSA 3 tem que ficar ligado nessa questão, porque você pode usar isso na tua prova, tá? Então, preste atenção nela. Ei, revisão de ecologia. Lembrem que a ecologia geralmente varia de 40% a 60% da prova. Então, preste atenção nela. Se liga. A gente tá dizendo assim, vê. Uma das principais vítimas, e aqui eu já vou marcando, tá? Eu vou lendo e marcando, beleza? Então, para ficar mais bonitinho pra gente ver. A gente tem assim, uma das principais vítimas do acelerado processo de deterioração causado pela poluição e pela pesca predatória nos oceanos são os recifes, que estão encontrando nas modernas impressoras 3D um poderoso aliado para sua recuperação. Cópias quase perfeitas de recifes produzidas em laboratório estão sendo colocadas no fundo dos mares para recompor o que foi destruído. As primeiras unidades estão submersas há quase um ano e já foram povoadas por peixes, algas e milhares de outras espécies marinhas que dependem dos recifes para se alimentar e procriar. Aí tá dizendo a fonte, tudo bonitinho, é a cara da UPE esses textos, tá? Aí presta atenção. Essa nova técnica para a proliferação das algas é ecologicamente importante porque esses organismos, olha, acabou. Ele falou um texto grande e nesse texto ele falou assim, essa nova técnica para a proliferação das algas é ecologicamente importante porque esses organismos, galera, é o seguinte, presta atenção. Quando você fala de alga, automaticamente você tem que lembrar qual é o papel da alga dentro do ambiente. Aí, assim, lembrando e falando rapidinho da alga, você tem que lembrar logo, a alga é um tipo de ser vivo. Então, se você lembrar tranquilamente, e olhe, de forma bem rápida, dos fatores bióticos, vê. Se você lembrar bem rápido dos fatores bióticos, quando nós trabalhamos com os fatores bióticos, qual é o detalhe? Esses fatores bióticos aqui, eles são os fatores vivos. Tá? Eles são os fatores vivos de um ecossistema. E quais são os fatores bióticos que a gente tem que lembrar? Olha, aumentando um pouquinho a revisão, lembre que esses fatores bióticos, eles podem ser, se liga, tá? Esses fatores bióticos, eles podem ser os produtores, que lembrem que esses seres produtores, eles são os caras que são autótrofos. Autótrofos. Tubarão, mas porque eles são autótrofos ou produtores, o nome já diz, né? Se ele é produtor, é porque esses caras, eles produzem. Eles produzem, substância orgânica. Eles produzem substância orgânica, tá? Eles vão produzir sua própria comida. A gente não pode esquecer disso. E lembre que quando a gente fala desses produtores, a gente vai ter os principais exemplos. Olha, geralmente quando você tem uma cadeia terrestre, são as plantas. Quando a gente tem cadeias alimentares aquáticas, são as algas. Mas depois dos produtores, cuidado que a gente tem assim, a gente pode encontrar os consumidores. Nós podemos encontrar os consumidores, que é a mesma coisa que nós chamamos de heterótrofos. Heterótrofos. E quando você fala desses consumidores ou heterótrofos, qual é a ideia?
Os consumidores ou heterótrofos, olha, eles não produzem. Olha, eles não produzem, ó, substância orgânica, ou seja, eles, como o nome já está dizendo, eles têm que consumir, têm que ir atrás, ó. Eles não produzem substâncias orgânicas. Eles não produzem substâncias orgânicas. Aí qual é a ideia? Quando a gente trabalha com isso aqui, eu preciso que vocês tomem cuidado, que um clássico que a gente vai ter aqui, ó, são os animais. E por último, eu vou ter os decompositores. Ó, por último, eu vou ter os decompositores, que algumas pessoas também chamam de saprófagos. Como também algumas pessoas falam detritívoros. Aí vocês tomem cuidado que esses caras aqui, ó, como o nome já está dizendo, eles vão trabalhar na decomposição. Ó, eles vão trabalhar na decomposição de restos orgânicos. Ó, eles vão trabalhar na decomposição de restos orgânicos. Aí, quando a gente trabalhar com os decompositores, pelo amor de Deus, falou dos decompositores, ó, aqui só podem ser algumas bactérias. Aqui só pode ser algumas bactérias ou, ó, algumas algas. Algumas bactérias ou algumas algas, tá? Cuidado com essa coisa desses fatores. Aí, assim, lembrando disso aí, lembre que você ainda pode encaixar isso nas famosas cadeias alimentares. Aí, o que é que a gente também não pode esquecer? Olhe, quando a gente trabalhar com a cadeia alimentar, ó, a cadeia alimentar ou cadeia trófica, quando a gente trabalha com a cadeia alimentar ou cadeia trófica, é só tu lembrar da sequência. Ó, sempre nas cadeias alimentares ou cadeias tróficas, ó, tudo começa a partir dos produtores. Tudo começa a partir dos produtores. Depois dos produtores, ó, eu tenho os consumidores. Eu tenho os consumidores. E depois dos consumidores, ó, cuidado que a gente ainda também tem os decompositores. Decompositores. E qual é a ideia? Quando a gente trabalha com esses consumidores, ó, lembre que aqui a gente vai ter assim. Eu vou ter o consumidor primário, ó. Eu vou ter o consumidor secundário. Eu vou ter o consumidor terciário. E eu vou ter o consumidor quaternário. Produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, decompositor. Lembrando que não é obrigado todas as cadeias ou toda a cadeia ter 4 consumidores, tá? Mas veja, qual é a nossa obrigação aqui? Sempre você vai ter o início. Ó, sempre o início das cadeias. A gente sempre vai ter uma cadeia iniciada pelos produtores, sempre. Aqui vai ser sempre o início. Sempre o início. Depois a gente tem os consumidores e nunca pode faltar o decompositor. Aí vê, a questão falou um texto bonitão aí sobre reintrodução de corais artificiais e tal, e no final ela pergunta assim, ó, vê, essa nova técnica para a proliferação das algas é ecologicamente importante. Por quê? Olhe, vamos lá, ecologicamente importante. Porque as algas são autótrofos, atuam como base da cadeia alimentar marinha, ou seja, atuam como o início da cadeia alimentar. Lembrem que algas são autótrofos, são produtores, e aqui é o início. Lembrem, ó,
daquela coisa das pirâmides ecológicas. Ó, quando a gente trabalha com a pirâmide ecológica, ó, qual é uma das regras da pirâmide? Sempre você vai ter a base da pirâmide, o início, ó, sempre vai ser o produtor. Então, de cara aí, o gabarito já fica gabarito letra A. Acabou. Ah, mas por que não poderia ser as outras? Letra B. Atuam como consumidores? Acabou. Pelo amor de Deus. Alga não é heterótrofa. Alga é autótrofa. Letra C. Apresentam diferentes pigmentos, promovendo diversidades de cores nos recifes. Apresentam diferentes pigmentos, tal, mas promovendo diversidades de cores no Recife, quer dizer que é para enfeitar o Recife, é? Algo é só para enfeitar o Recife. E lembrem que os recifes, eles são estruturalmente formados de corais, tá? Eles são colônias de corais, tá? Cuidado com isso. Corta. Ah, mas eles são importantes porque produzem substâncias gelatinosas, mantendo a integridade dos ninhos existentes nos recifes. Produção de ninho no Recife? Ninho de algas? Não. E ninho para outros seres de algas? Não. E letra E, são decompositores. Acabou. Gabarito da questão, gabarito letra A, tá? Cuidado que a UPE é assim, tá? Cuidado que a UPE é assim. Ela vai te botar um texto, dentro desse texto ela vai trazer uma pergunta e cuidado com as alternativas da UPE, tá? Porque as alternativas são alternativas grandes que vocês têm que ler com calma, porque se ela tiver certa, você tem que identificar que ela não tem erro. O pior é quando ela está errada, que eles sempre vão botar o erro ali no meio da alternativa para ver se te pega. Tranquilo? Beleza? Mas assim, tu gostou? Te ajudou? Então não esquece de ajudar o YouTube. Ó. Se inscreve aqui no canal, dá um like aí nesse vídeo, compartilha esse canal com os amigos, porque ó, eu quero ver esse cardume cada vez maior. Quanto mais gente chega aqui, mais vídeos eu consigo gravar, tá? E assim, ei menino, menina, quero te ver aqui nas próximas, tá? Ó, então, beijo do tubarão. Valeu!